obrigado pela sua audiência. Está no ar o programa do Fogasta, o programa onde você tem a oportunidade de debater as matérias que passam aqui. E o programa de hoje começa com esta matéria. Nós estamos trabalhando muito aqui para que realmente tudo dê certo. Então eu jamais faria um decreto, por exemplo, sem pensar ou sem medir as consequências. Nós reunimos todos os secretários de Estado, reunimos também com o comandante da 17ª Brigada, com os que comandam todos os poderes aqui no estado de Rondônia. Estamos em contato direto com o governo federal, com o Ministério da Saúde, enfim. E adotamos, então, o primeiro decreto, que era um pouco mais brando, e depois, a gente, quando começou a ter o risco de contaminação aqui, e nós temos 3 casos confirmados em Rondônia, nós precisamos fechar o máximo possível. Por quê? Por que nós fizemos isso? Se a gente sabe que há um prejuízo na economia, a gente sabe que há existem pessoas que dependem de seus salários para sobreviver. Por exemplo, o vendedor de pipoca, aquele que vende cachorro-quente na esquina, o vendedor de churrasquinho. Enfim, são várias e várias empresas que nós precisamos fechar para salvar a vida das pessoas que vão lá, para salvar a vida das pessoas que trabalham lá, bem como também para salvar a vida do próprio dono da empresa. Evitar um contágio muito pesado no nosso estado. A gente não pode permitir. Nós não temos como deixar de fazer isso para poder proteger de verdade a nossa gente aqui de Rondônia. Então, por isso, nós adotamos um decreto bastante pesado, firme, para poder controlar essas questões. As fronteiras ali foram fechadas, há um diálogo que está sendo mantido com o governo federal sobre a questão de aeroportos, de rodoviárias, mas isso tudo é com muita cautela. O governador do estado, ele não tem autoridade para fechar aeroporto, senão os aeroportos estaduais. Agora, a gente sabe que o nosso presidente ele tá muito preocupado e com razão com os rumos da economia do nosso estado, do nosso país. Ele quer proteger também o nosso país. E todas as ações estão sendo desenvolvidas com cautela e com sabedoria, tá bom? Para que a gente consiga alcançar as medidas necessárias e impedir que aconteça conosco aqui em Rondônia o que aconteceu lá na Itália, que aconteça conosco, nós brasileiros, o que está acontecendo na Itália. Precisamos ter toda a cautela. Bem, hoje então nós estamos fazendo várias reuniões. Hoje nós nos reunimos com a bancada federal, foi um pedido inclusive do coordenador da bancada, que nós todos entrássemos em contato, porque eles têm 22 milhões de reais em emendas para serem aplicados no estado. Então nós nos reunimos com ele hoje de manhã por várias horas, secretário de saúde, eu, mais chefe da Casa Civil, secretário de Finanças e os senadores e os deputados federais. Então estamos todos preocupados com essa questão que pode atingir a vida de muita gente, inclusive as nossas próprias vidas. Então eles estarão destinando agora, estarão votando e destinando esses recursos. O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma reunião ainda agora com todos os governadores de estado, mais os seus ministros, inclusive o ministro da Saúde. Eu fiz um questionamento a ele em relação à dívida do Beron, E eu pedi há uma semana atrás para que se não poderia parar essas dívidas. Automaticamente, todos os governadores, nós temos blocos de governadores, nós também pedimos a ele, os governadores da Amazônia,
pedimos que bloqueasse ou que suspendesse as dívidas, para que nós pudéssemos, então, agir em defesa da população. E assim ele concedeu. Ele suspendeu as dívidas que todos os estados têm com a União, com os bancos, né? Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Nós temos pouquíssimas dívidas com Caixa Econômica e Banco do Brasil. Basicamente é o Banco Central, que é a dívida do Beron, aquela dívida provocada lá atrás, em 1995, né? Onde hoje é uma dívida de 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio de reais. Então, o Estado ele não tem como arcar com isso. São 17 milhões todo mês que o Estado de Rondônia encaminha lá para o Banco Central, para a quitação dessa dívida que vai durar muitos anos. Então, graças a Deus, o presidente Bolsonaro acenou positivo e suspendeu o pagamento por 6 meses. Também ele falou de recursos que estarão sendo transferidos para os estados fundo a fundo, ou seja, recursos do Ministério da Saúde que virão diretamente para o Fundo da Saúde, da nossa Secretaria de Saúde. Tudo isso para combater o coronavírus. Recomposição do Fundo de Participação dos Estados, né? Então, o Fundo de Participação que estava meio parado, né? São 4 bilhões durante 4 meses para todos os estados aqui que compõem a nossa área. Então, isso daí também vai dar uma ajuda muito grande para os estados. Orçamento da assistência social, né? Ele vai destinar, ainda vai colocar as regras, né? 2 bilhões de reais para assistência social, né? Não só daqui do estado, mas dos demais estados. Então, as secretarias de ação social dos municípios e também a secretaria do estado estarão trabalhando integradas para poder resolver essas questões e apoiar aquelas pessoas que ficarão sem alimentação, né, que estarão com alguma dificuldade maior em razão do coronavírus. Suspensão de dívidas do Estado, eu já falei. Renegociação com bancos públicos federais, que eu disse aqui que nós temos poucos bancos, poucas dívidas, né, com Caixa Econômica, poucas dívidas com o Banco do Brasil, então para base, então a gente não vai ter muito esse problema. Mas para outros estados isso aqui é muito importante, que eles têm dívidas muito altas. E ele também vai passar 40 bilhões associados à securitização, ou seja, são 20 bilhões para a gente poder antecipar em caso de privatizações, né, de empresas, e também mais 20 bilhões questão do Plano Mansueto, ou seja, aqueles estados que têm categoria C e que não podem fazer determinados financiamentos, automaticamente eles são considerados categoria B, como o estado de Rondônia e conseguem pegar financiamentos a baixo custo, fazer ações que venham a combater o coronavírus. Senhores, essas são as ações que o presidente Bolsonaro repassou e que eu recebi, né, com muita alegria, não só eu, mas também o secretário de Planejamento, o secretário de Finanças, porque são ações como essa que vão poder segurar a economia do Estado. Quanto mais cedo, e foi por isso que eu fiz, por que a Itália, que é um país pequeno, está sofrendo tanto? Porque demorou a adotar as providências necessárias para poder conter o vírus. Então, aqui em Rondônia, eu tive de fechar, como os demais estados também, fecharam comércios nesse momento terrível para evitar o avanço. Se nós fechamos agora, aquela curva que fica muito alta, né, e que tira muitas vidas, ela vai reduzir. Nós já temos casos em Rondônia e eu não posso ser irresponsável de
não agir firmemente para proteger vidas. Porque para mim, senhores, 1%, a gente pode imaginar, 1% morreu, é só 1%. Mas e se for da sua família? E se for da minha família? Então a gente precisa pensar dessa forma, pensar em proteger a todos, impedir que hajam mortes em razão disso. Por isso que eu fui tão firme. Eu sei que alguns não entendem, não vão entender, mas eu sei que eu estou fazendo aquilo, né, que é o desejo da maioria e é aquilo que nós precisamos fazer para proteger a nossa saúde. Ninguém consegue prever o futuro. E tudo que a gente está fazendo aqui no Estado é em cima de cenários, em cima de possibilidades. A gente não tem certeza se o vírus vai avançar. A gente não tem certeza se a gente vai conseguir conter. O fato é o seguinte, com essas medidas que nós já adotamos, o fato é que se essas medidas que nós adotamos até aqui não forem o suficiente para conter, outras medidas serão anotadas, serão realizadas. E se daqui a 15 dias, 30 dias, vamos botar assim, nós conseguirmos aqui no nosso país e no nosso estado bloquear essa ação do vírus, ora, então a gente vai conseguir, de repente, recuar um pouco o decreto para que a gente possa ter um pouco mais de paz. O fato é, e é o que eu peço, evite sair às ruas. Evite estar nas ruas, conversando com as pessoas. Se você não precisa urgentemente, não vá. Fique em casa. Fique em casa com a sua família. Se você teve coriza, está espirrando, né? Se você começou a sentir febre, não vá no posto de saúde, não. Peça para que alguém avise. Avisa ao médico, né, para que a gente consiga adotar as medidas necessárias. Vou explicar por quê. Quando você vai ao posto de saúde do município, você está levando a doença para muitas pessoas. Então o ideal é você ficar em casa e comunicar à saúde municipal, comunicar à saúde estadual, né, que aí sim os médicos estarão adotando as providências necessárias. Se você sair de casa, você vai estar levando isso para muitas pessoas. Você vai estar levando isso por todo que vocês conversarem, vai estar fazendo isso com seus familiares também. Outra coisa que eu quero avisar, tá? Por que eu bloqueei as aulas? Porque em crianças, a possibilidade, não é que não vai acontecer, mas a possibilidade de existir um quadro que se agrave é menor. Então, mas a criança que está com o vírus, apesar de ela, de repente, não desenvolver nada, de repente só está com uma pequena coriza e ficou boa, mas ela vai transmitir o vírus para os pais, para as pessoas, de repente, que têm alguma condição em casa, onde precisa ter um maior cuidado, vai estar transmitido para os avós, e lá na Itália foi isso que aconteceu. Estavam levando o vírus para casa e os mais velhos morreram. Por isso que nós precisamos bloquear as aulas, inicialmente por 15 dias, para que nós tenhamos a possibilidade de conter o avanço do vírus. Você pode não estar com o coronavírus, você pode estar com uma gripe comum, né? E como eu tive. Então, como eu vi os casos em outros estados acontecendo, eu tive uma gripe comum, o que eu fiz? Vou ficar em casa. Botei máscara, não me aproximei da família, fiquei quieto, porque eu sei que se eu debilitar outras pessoas e o coronavírus atacar mais forte, essa pessoa que está debilitada tem mais chance de ter um caso agravado. Então, nós precisamos tomar todo o cuidado necessário. Lembrando que é importante dizer aqui
nada vai ser feito de qualquer forma. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Sim, foi questionado aqui sobre pedido. Estão pedindo que faça um decreto suspendendo a cobrança de água e energia pelo período que durar o decreto da calamidade. Isso daí eu já determinei, tá bom? Já determinei que se proceda às ações necessárias, né? Então nós vamos sim sancionar isso, tá bom? Fiquem tranquilos que isso é mais do que justo, né? As pessoas não estão trabalhando, é mais do que justo. Mais uma pergunta. Coronel, quais as medidas para evitar que o comércio de Rondônia quebre ou que possam ir à falência? Vejam bem, se nós tivermos um caso agravado de coronavírus no estado, se nós não bloquearmos, aí nós vamos ter quebra de muitas empresas, né? Eu sei que é o texto do Senhor, acho que é Everaldo, né? Eu sei que isso é triste da gente falar, mas eu prefiro que nós estejamos vivos e consigamos combater as dificuldades do que estar morto, né? Porque é essa a grande realidade, né? Então, ainda que, como eu disse aqui antes, poucas pessoas desenvolvam um caso mais gravoso, mas é importante que a gente não permita que ninguém desenvolva um caso dessa forma. Existem médicos aí para fora, gente, que já estão entubados, médicos entubados, que atenderam pessoas com coronavírus. Então, nós precisamos ter todo o cuidado possível para evitar que esse mal se espalhe, tá bom? Então, como evitar que os empreendedores eles quebrem hoje? Então, o que eu peço aos senhores, já tem empresas fazendo isso. Passe pela internet, né, divulgue um telefone, venda à distância. Não é proibido vender, você fazer a venda pela internet, pelo telefone, né, criar um pequeno call center simples na sua casa, né, e fazer entrega. Lembrando que os entregadores, ou aquele que for entregar o produto que você vende, então que vá de máscara, né? Vai de máscara para poder, de repente, nesses vários contatos, não ter o risco de contaminação. Uma das pessoas que foi contaminada com o vírus e está em casa, relaxando, estão todos estáveis, os 3 casos estão estáveis, é um conhecido meu. É um conhecido meu, uma pessoa que eu tenho muito apreço. Então, nós não sabemos quem pode ter o contato. Por isso é importante manter a distância, tá bom? Outra coisa importante que eu peço a toda a população não se amontoem nos supermercados. Supermercados, se comprar tudo de vez, vai faltar para uma pessoa que realmente está precisando. Então você não precisa criar um grande estoque de alimento na tua casa com medo. Até porque a ida de muitas pessoas ao mesmo tempo no supermercado pode gerar contaminação, caso alguém dali esteja com coronavírus. Então, para tudo isso, por isso que a orientação que eu dei foi para que limitasse, inclusive falei com Casa Civil, limitasse a quantidade de pessoas a entrar no supermercado por metro quadrado, né? Então, num determinado tamanho, falei com o secretário também de saúde, ele disse que está correto, uma determinada quantidade de pessoas por metro quadrado. E as outras? Aguardem do lado de fora e distantes. Não fiquem perto, conversando, batendo papo. Eu sei, todos nós gostamos de fazer isso, conversar com as pessoas, apertar a mão, abraçar. Nós não podemos fazer isso nesse momento, nesse período de coronavírus, tá bom? Os serviços essenciais, eles continuam. Farmácias, hospitais, as UPAs dos municípios, né? Enfim, padaria, né? Os postos de alimentação nas rodovias, tá bom? Porque a gente sabe que as pessoas precisam se alimentar.
Então, esses locais de alimentação podem continuar abertos, mas sempre com o uso da máscara para se proteger. Também as borracharias, elas podem ficar abertas. Outra coisa importante também é em relação ao agronegócio. Tá? Todos os profissionais que trabalham no agro, que fazem lá os pequenos agricultores, continuem seus trabalhos. Inclusive, são vocês que levam alimentação para toda a população. Então, nós já falei com o secretário de Agricultura, Padovani, que é para que a gente incentive ainda mais o PA, né, aquela coleta de produtos, né, dos pequenos agricultores, para gerar renda mesmo. E o agronegócio também, porque ele também gera grãos, né, ele também promove a economia do Estado. Agora, mesmo assim, toda cautela, evitando contato direto com os colegas, é importante usar a máscara para proteger, né, e assim evitar contágio, tá bom? Quero dizer a todos que isso eu falo de todo o meu coração, mais uma vez. Quando eu saí governador, candidato a governador, eu saí candidato a governador sem dinheiro. E muitos falavam, não vai conseguir. E Deus me colocou. Eu nunca pensei lá no passado que um dia eu seria governador, estaria governador. E eu nunca pensei também que eu seria um governador num período onde a gente tem aqui uma epidemia ou uma pandemia mundial e que eu teria de adotar postura firme para poder combater, pelo menos aqui dentro do nosso estado. Eu não vou cessar ações que venham a proteger a minha população. Quando eu faço isso, eu estou protegendo as pessoas que votaram em mim, estou protegendo também as pessoas que não votaram. Estou protegendo aqueles que falam bem de mim, mas também estou protegendo os que o tempo todo ficam tentando destruir. Eu estou fazendo por todos. Para mim, qualquer vida é importante. A vida de qualquer pessoa é importante. Eu penso em todos como a vida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, que inclusive está aqui na minha frente. Eu não vou cessar de adotar ações que sejam de interesse da nossa sociedade e que depois nós estaremos juntos, caso Deus nos livre, venha uma epidemia, nós estaremos juntos, se Deus permitir que eu continue aqui, resolvendo os problemas que vieram dessa epidemia. Tá bom? Porque o risco que você passa é o risco que eu também passo. Nós estamos juntos nisso. Então, todos aqueles, às vezes colocam fake news, é muito triste. Por isso que no decreto, fake news serão punidas com severidade. Nós estaremos muito firmes contra a fake news. É crime e vai ser tratado como crime. Então, não gerem fake news. Não gerem fake news, tá bom? Qualquer sugestão, porque nós governamos juntos, qualquer sugestão que tenha, por favor, mande para mim, tá certo? Olha só, teve uma pergunta aqui. Por que fecha as igrejas, já que o próprio presidente falou que é o último refúgio do povo, que não recomenda? Senhores, eu sou evangélico, sou temente ao Senhor Deus. Vou falar por mim. Os templos, nossas igrejas, independente de qual religião que você professa, muitas vezes as pessoas se amultuam. Então eu vou dizer por mim aqui pelo Estado. Não sou contra o meu presidente, pelo contrário, votei nele, votarei de novo se ele for candidato, né?
creio em todas as medidas que são tomadas pelo meu presidente Bolsonaro, meu amigo, inclusive. Eu vou sempre defendê-lo, porque eu sei o quanto ele está sofrendo. Agora, na palavra de Deus fala o seguinte: primeiro que a gente não se engana, o homem não se engana, né? A gente usa isso o tempo inteiro. Um homem não se engana. Uma outra coisa importante que eu preciso dizer aqui, e eu peço que depois não divulguem isso diferente da forma como eu estou falando, porque assim como tem pessoas do bem ouvindo essa live agora, tem pessoas do mal também que estão doidas para criar, né, um embaraço. Na palavra de Deus está dizendo o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que isso quer dizer? Eu vou fazer isso e Deus me protege. Senhor, me protege. Faça que eu vou me arriscar, né? Então, eu estou agindo simplesmente, eu individualmente, sugerindo que não vá. E as igrejas entenderam. Muitas igrejas estão fazendo, inclusive, os cultos. Fui convidado por muitos pastores já, cultos pela internet, né? Cultos online. E se você tem fé, você vai ser curado, né? De outras doenças, inclusive, né? Em relação às contribuições que as igrejas necessitam, até para poder multiplicar as suas ações, você pode continuar fazendo online, sem precisar ir lá no culto, né? No culto, ou ir na missa, ou ir lá na sua religião em si, né? Você pode fazer isso online. Então, eu só peço um favor, que nós estejamos juntos nisso. Estejamos juntos, de verdade. Porque quanto mais pessoas, se uma for contaminada, o risco de contaminar outros é maior. Já tem 3 contaminados, né? Nós temos deixa eu ver se eu pego aqui. Enfim, nós temos várias pessoas que fizeram o exame, né? E nós temos alguns exames deram negativos, mas nós temos 160 e poucos exames, que eu não estou achando aqui onde eu anotei, mas nós temos 160 e poucos exames que ainda não saíram resultado. Ou seja, elas estão sendo monitoradas, estão em acompanhamento, mas ainda não foi divulgado se é positivo ou negativo. Então nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, para poder proteger as nossas vidas. E nós que somos cristãos, nós que acreditamos em Deus, a gente sabe o quê? Nós devemos cuidar um dos outros, né? Então, essa posição que eu adotei de nós não fazermos os cultos dentro dos templos, das igrejas, é para cuidar um do outro, para que nós cuidemos um dos outros, né? Amemos uns aos outros, né? Com todo cuidado, tá bom? Aqui em casa, quando eu fiquei gripado, né, eu fiquei dormindo em outro local, não me aproximei da minha esposa nem dos meus filhos, para justamente proteger a vida deles. Então, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Tá, uma coisa importante para que todos saibam. A gente já comprou máscaras, estão para chegar dia 24, eu acho. Máscaras, aquelas vestimentas, né? Nós compramos, enfim, uma série de EPIs, equipamentos de proteção individual para poder entregar, né, para os nossos médicos que estão atuando aí. Não está faltando não no estado, mas a gente está comprando justamente para isso. Além disso, com o apoio do governo federal nessas ações que ele adotou, então nós vamos também comprar mais. Uma outra situação que eu quero que a Rose, né? Ela fez a seguinte pergunta:
como vai ficar o município que não tem estrutura para epidemia, principalmente os ventiladores mecânicos. Nós estamos fazendo pedidos de ventiladores, o nosso secretário de Estado, ele já trabalhou nisso. Lembrando que quando uma pessoa vai até uma UPA, né, para poder fazer esse primeiro atendimento, identificou que ela está com o coronavírus, porque estão chegando os kits em breve, então o que acontece? Automaticamente essa pessoa ela vai para um hospital do Estado, né, se o caso dela se complicar. Então, no caso de ventiladores, né, a gente vai precisar mais no Estado, assim como UTI também, né, a gente vai precisar no Estado. Então, o que eu estou pedindo para colher? E nós já levantamos a empresa que faz as entregas. Nós queremos adquirir, ainda que por aluguel, hospitais de campanha. Aqueles hospitais que normalmente as Forças Armadas usam. A Itália está usando, né? A Espanha também está usando, e a gente também quer adquirir esses hospitais. Nós temos estruturas que podem ser montadas, inclusive empresa brasileira que faz, e a ideia é distribuir alguns desses hospitais de campanha ao longo aí, centralizar em alguns municípios para poder atender, né, os casos mais gravosos. Tá bom, Rose? Então é por aí que a gente vai. Nós fizemos todos os pedidos, inclusive é triste, né? A gente falar sobre uma coisa e de repente inventam outras, né? Os equipamentos de proteção individual, que inclusive são reconhecidos e falados até por toda a estrutura mundial de saúde, é o que a gente está usando. Aqueles equipamentos que parecem de astronauta, né, aqueles equipamentos são usados em locais de grande contaminação, onde estão trabalhando com o vírus, ou então se contaminou demais. Não é aquilo. Eu perguntei, eu não sou da área, perguntei ao Dr. Fernando Máximo, que é o nosso secretário de saúde. Ele falou, não, os equipamentos que nós estamos usando são os equipamentos certos. Esses aí pode ser usado em outros locais, né, se a epidemia de repente surgir. Mesmo assim, nós já pedimos lá atrás uma certa quantidade desses equipamentos para poder atender a algumas unidades de saúde, não tinha nada a ver com o coronavírus, algumas unidades de saúde do nosso estado, como por exemplo o Semetron, tá bom? Então é isso que a gente está fazendo para poder suprir a necessidade. Se a gente tem um João Paulo que a gente vive o tempo inteiro trabalhando para ele não ficar cheio, né, e não ter ninguém nos corredores, numa epidemia a gente vai perder o controle. Outro detalhe, por isso a importância de ter hospitais de campanha, porque eles constroem esses hospitais em 48 horas. Em 48 horas está pronto o hospital. E a gente já está com esse contato, tá bom? Por isso é importante, e eu repito, eu peço para você, prezada Rose, a Ada, né, ao Cristiano, né, e a todos os que fizeram perguntas, eu peço, evitem contato com muitas pessoas. Evitem contatos, na verdade. Fique em casa, se possível, né? Trabalhe em casa. Faça, se você é empresário, cria um sistema pequeno de delivery, de entrega em casa, tá bom? E para a gente terminar aqui, teve uma outra pergunta aqui. Que tal suspender por 60 dias as nossas dívidas de financiamento de veículos e empréstimo pessoal? Mas isso daqui é mais complexo, porque isso daqui são dívidas pessoais, né? Então aí você pode negociar com o teu banco, negociar com a empresa que você comprou o seu veículo, né? Infelizmente, nem em tudo a gente consegue atuar, mas é claro, né, que vocês podem sugerir isso. Eu vou até ver com a PGE, custa nada eu ver com a Procuradoria-Geral do Estado, se eu tenho autonomia, que na verdade aí eu dou a resposta. Se tiver a possibilidade, a gente faz, tá bom? É a pergunta do Sérgio Rezende. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, estamos vivendo
essa fase extremamente complexa, mas se nós estivermos juntos, né, a gente vai vencer isso daí. Eu não tenho dúvida disso. Estamos adotando todas as providências necessárias. Aí, de repente, vem uma crise do coronavírus que atrapalha todos os nossos pensamentos, mas se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Ele sabe que a gente tem condições de vencer. Então, vamos estar juntos para poder vencer essa crise e assim a gente fazer daqui a pouco o nosso estado de Rondônia ser um modelo brasileiro, um modelo mundial. Eu agradeço a todos aqueles, as mensagens que eu tenho recebido de pessoas, inclusive, que falaram: não votei no Senhor, fiz campanha contra o Senhor, mas eu agradeço as ações que estão sendo desenvolvidas. Quero dizer, como eu disse aqui ainda agora, a partir do momento que eu me tornei governador, eu me tornei governador de todos. E eu me preocupo com todos. Inclusive com aqueles que ficam criticando, inventando, criando história. Me preocupo, né? Porque é uma vida. Então, que Deus nos abençoe. Tem mais alguma coisa importante aí? O pagamento dos salários dos servidores públicos, a princípio, a gente vai manter, né, o mesmo calendário. A gente não mexeu no calendário, o calendário é o mesmo, tá bom? A gente só tem que tomar cuidado para que a gente economize. Economiza, gente. Economiza para que a gente consiga sair dessa questão de dívida. Pois não? Você pode denunciar. O decreto está dando autorização para que você ligue para a polícia e informe que as pessoas estão trafegando e fazendo tudo sem se preocupar com ninguém, né? Então, por favor, denuncia. Liga para 190, 197 ou 193. E aí fala: olha, aqui na rua tal, está lotado de gente brincando. Não, não pode. Porque a partir do momento que virar a crise, aí nós perdemos o controle de tudo. Tá bom? Que Deus abençoe o nosso Estado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Forte abraço. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Hoje começa a vacinação. A prioridade é apenas para os idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. Estamos chegando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um segundo. Olha aí, pode virar. Maurício Bustani, estamos chegando aqui na unidade de saúde. Muita gente. Fila. Eu vou descer aqui. Pega a máscara, por favor. Só os idosos sendo vacinados. Lembrando a todos que essa vacinação é para quem tem acima de 60 anos. Olha aqui, ó. Estou aqui no Maurício Bustani. Vou mostrar para vocês. Bastante gente. Olha aí. Estão falando que a fila está rápida. Para que as pessoas venham. Olha só. Maurício Bustani. Vacinação.
apenas para quem tem acima de 60 anos. Só lembrando, profissionais da saúde. Por gentileza, essa semana toda é para quem tem acima de 60 anos? Isso, né? Semana toda, gente, lembrando. Movimento forte aqui, porém necessário, porque hoje iniciou a vacinação, a antecipação da vacinação. Olha aqui, os profissionais orientando. Olha aqui. Pronto. Bom dia, gente. Olha aqui a fila. Está andando rápido a fila. Eles estão mantendo a distância de um metro, né? Olha aqui a distância entre um e o outro, ó. Estão sendo orientados a ficar na distância de 1 metro um para o outro. Se você tiver máscara em casa, você é idoso, traga máscara, de máscara, mantenha a distância. Ó. Olha aqui. Os profissionais de saúde orientando para que mantenham a distância, né, para evitar a contaminação. Tudo isso para evitar que o coronavírus chegue de uma forma forte em Porto Velho. Já temos casos confirmados. Não é brincadeira. Não se deve ficar minimizando a realidade, a verdade. É uma doença terrível, principalmente para essas pessoas que são da faixa etária prioritária aqui. Para quem tem acima de 60 anos, né, para quem tem problema de saúde, principalmente respiratório. Então essas pessoas devem se vacinar, devem sair daqui e ficar reclusas em casas. Mantenham-se em casa. Vacinou, volta para casa. Você que é idoso, não fique andando por aí, passeando, circulando. Olha só, gente. São essas pessoas que correm o maior risco com o coronavírus. São eles. Olha aqui. Estão sendo orientados a ficar a distância de 1 metro, de um para o outro. Olha só. Senhora bem idosa. Aqui todos são idosos, né? Estão na fila. Porém, existem uns que têm prioridade acima dos outros, né? São mais idosos. Lembrando, se você tem acima de 60 anos, procure uma unidade de saúde. Venha se vacinar. Olha aí. Estão informando que é rápido, ó. Olha só. Tudo rápido. Olha só. Estão orientando para manter a distância, sempre a distância. Ó, os profissionais aqui fazendo a parte deles. Olha só. Vacinação. Tem várias salas. Isso aqui é apenas uma aqui na entrada. Lá dentro tem outras. Lembrando, você que tem acima de 60 anos, venha se vacinar. Estão sendo orientados a manter a distância de 1 metro, um para o outro. E, por favor, quando se vacinar, volte para casa e fique em casa. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.
está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estamos aqui na Avenida Mamoré, zona leste de Porto Velho. Estamos dando uma olhada no comércio, como é que está funcionando. Por exemplo, a oficina pode funcionar normalmente, padarias. Olha aqui, isso é uma oficina, ela pode funcionar com decreto, tudo normal. Porém, as pessoas têm que estão limpando tudo, ó, lavando tudo aqui, fazendo a higienização da empresa. E todos têm que estar com os EPI, né? Os EPIs, máscaras, luvas, álcool gel. Olha aí. Já vamos chegar ali perto de uma UPA, quero ver o movimento também. Mamoré, zona leste. Sinal. Gente, comércio, eu passei ainda há pouco ali na Calama. Daqui a pouco quero retornar lá e mostrar. O comércio está. Realmente a população está obedecendo, está levando a sério. O comércio todo fechado, pouca gente. Hoje é segunda-feira. É claro que temos carros na rua, mas nem se compara. O dia normal de movimento aqui é muito grande. Ó, a calmaria. Ó, espero que vocês estejam ouvindo. Está chegando um carro de som. A prefeitura colocou carros na rua, carro de som na rua, orientando a população para ficar em casa. Ouça. Isso é um carro de som. A população levando a sério. A prefeitura levando a sério. Ó. Olha, ele tem um carro de som ali. Locais onde tenha muitas pessoas. Se precisar sair de casa. Comércio fechado. Loja fechada, o pessoal aqui, ó, aguardando. Está fechado o comércio. Madeireira. Lembrando que oficinas podem funcionar, tá? Oficinas, farmácias, a farmácia aqui na frente funcionando também, aberta. Olha aqui. Aqui é uma UPA. Isso aqui é Rio de Janeiro. Olha aqui a UPA. Está vazia. Lembrando que iniciou a vacinação, né? Os idosos. Loja de material de construção fechada, totalmente fechada. Porém, temos um outro segmento aqui que eu não sei se enquadra. A oficina eu sei que pode funcionar. Lembrando a você que estamos na Mamoré. Ó, posto de gasolina funcionando. Posto de gasolina funcionando. Lava Jato fechado. Oficina pode. Estão abertas, desde que estejam devidamente protegidos. Os funcionários com máscaras, álcool gel. O resto do comércio tem que fechar. Isso, olha aqui, ó, lanchonetes, lojas, pequenos comércios, tudo fechado. Então aqui em Porto Velho, já passei ali na Calama, estão levando a sério sim. Tá? Olha aqui, ó, salão de beleza, cabeleireiro, tá? Olha, oficina de carro, aliás, oficina de carro não, garagem, estão lavando os carros. Supermercado funcionando. Idoso entrando no supermercado. Os funcionários estão equipados, estão com máscara.
Mas os idosos que estão na faixa etária de maior risco, né? Continuam teimando, não levando a sério. Ok? Eu vou para um outro setor da cidade ali, daqui a pouquinho eu vou entrar de novo com vocês aqui para mostrar como está. Ó, loja de imóveis, lembrando, supermercado, pequenos comércios podem funcionar, pequenos comércios, pequenos mercados, gente, tá? Olha aqui. Loja de ração, né? Pets, que se enquadra como pets, tem veterinário. Perfeito, gente? Valeu, daqui a pouquinho eu volto. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, você que está acompanhando a TV do Povo, estou aqui na Almirante Barroso, estou indo aqui para General Osório, onde está acontecendo a vacinação dos idosos em sistema de drive-thru. Olha só, a quantidade de carro não é grande. Tá? Estou aqui na Almirante Barroso, logo ali na frente, ó, só para facilitar o seu entendimento. Você vem, ó, pega a Almirante Barroso, você passa o Dom Bosco, tem a descida. Você de carro aí, você que já foi multado, já foi pego algumas vezes, tem alguma blitz, né? Isso aqui é um lugar maravilhoso para blitz. Porém, hoje, aqui o assunto é outro. Hoje o assunto é vacinação dos idosos, tá? Você que tem acima de 60 anos, você que é profissional de saúde, você pode vir para cá, no seu carro, não precisa descer. Todo o sistema está sendo, toda a vacinação está sendo feita através do sistema drive-thru dentro do carro. Olha aqui, essa fila do lado direito, ela se move rápido, tudo rápido. Então você que tem sua mãe, seu pai, seu avô, venha, traga para vacinar. Olha só, é rápido. Eu desci aqui 100 metros, a fila já andou várias vezes. Tá? Então, sem risco, se você tem, venha você, traga, lembrando, então venha a família toda, tem alguém dirigindo, traga o seu pai, sua mãe, traga o idoso a partir de 60 anos, tá? Traga ele aqui. Há todo um suporte no trânsito, tá? Todo um suporte no trânsito. Aqui a Guarda Municipal está dando uma assessoria aqui total. Já já estarei chegando lá no local para que você veja e compreenda melhor. Olha, não assuste com a fila, que ela já andou, nesses minutinhos que eu estou aqui, ela já andou muito. Isso aqui é a descida da Almirante Barroso, o drive-thru. Drive-thru, para quem não sabe o que é, não é acostumado, eu mesmo nunca fui num. Você pega alimentos, você vai existem por aí o McDonald's e outros, você nem desce do carro, você vê isso muito nos filmes, você pede e já recebe o alimento dentro do carro, tá? Aqui, ó, pessoal acompanhando, Centran acompanhando. O trânsito é rápido, olha aí, ó, andando bastante. Um pouquinho tempo que nós transmitimos, iniciamos a transmissão, andou bastante. Olha aí, a prefeitura dando um apoio total aqui, que afinal a prefeitura está vacinando, né? Olha aqui, ó, equipe aqui trabalhando. Tudo bem, tudo bom? Toda, os profissionais da imprensa aqui sempre informando, sempre informando. Olha só, chegou. Deixa eu ir ali olhar como é que tá. Está andando rápido.
Olha só. Você que tem seu pai, sua mãe, quer vacinar, é fácil. General Osório, como eu mostrei antes, pega a Almirante Barroso, aquela descida da Almirante Barroso, para ser mais prático, bem na frente do cemitério você vai virar à direita. Pronto, chegou. E vai realizar, ó, carro encostando, o profissional vai até lá, ó. O profissional vai até o carro. Ó, o pessoal assessorando. Olha aí, ó. Fazendo a vacinação, ó. Tá? É fácil, você não precisa sair de casa. Vem de carro. Ao sair de casa, venha de carro, vacine aqui e volte para casa. Lembre-se, acima de 60 anos, você está na faixa de risco, maior risco. Olha aqui, ó, senhor. Ó. Vacinando. Quer vacinar? Venha para cá. Rua General Osório. Tá? Aquela descida da Almirante Barroso. Pega a Almirante Barroso. Desce ali. É um lugar famoso, onde tinha muita blitz antigamente. Hoje, ó, esse local aqui está sendo utilizado pelo sistema drive-thru para vacinar a população. Rápido, prático, ó. Chegou, vacinou. Venha. É 2 minutinhos, você para aqui, o profissional vem até você, vacina, e você vai para casa tranquilo, sem correr riscos. Olha aqui, ó, só trabalhando para que você tenha o conforto de não sair, precisar nem sair do carro, nem correr risco. Olha aí. Você que tem acima de 60 anos, você que é profissional de saúde, venha vacinar. Você é prioridade. Vou mostrar de novo. Tá? Tem uma fila ali de carros na Almirante Barroso, mas é rápido. Tudo rápido, seguro, ó. O profissional chega, tá? E rapidinho ele vai. Faça igual essa senhora, saia de casa, mas saia com máscara. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você aí de Presidente Médici, Sergipe, Paraná, Ouro Preto do Oeste, Candeias do Jamari, Porto Velho. Você que assiste todos os dias o programa do Fogaça, obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu, tchau, tchau.